Olá amigos pensadores da pensexcel.com, iniciando mais uma live, hoje terça-feira, 21 horas, 8 minutos. Hoje nós vamos falar sobre funções aninhadas. Então vou explicar para vocês hoje como vocês podem criar uma fórmula aninhando três funções, no caso a função PROC-V com a função num.charact, junto com a função condicional C, para identificar se um CNPJ, ou um CPF está preenchido em uma determinada base, ok? Então eu peço para que conforme vocês forem entrando, vocês podem ir colocando aí o nome e a cidade de onde vocês estão falando, e peço também para que vocês se inscrevam no nosso canal da Pensexcel para fortalecer aí o nosso canal e nossas lives de toda terça-feira às 21 horas aqui no canal do YouTube, ok? Vou dar 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Pronto, pessoal. Dando início aí à nossa live. Já deu aí o tempo para o pessoal entrar. Peço novamente aí para que conforme vocês forem entrando, vocês podem ir colocando aí o nome e a cidade de onde vocês estão falando, para a gente começar a interagir aqui, beleza? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida no decorrer aqui da live, vocês podem estar tirando também, para a gente interagir, para ficar para enriquecer aqui a nossa live, né? Para ficar mais interessante aqui a nossa live. Então, hoje eu vou ensinar a vocês como vocês podem criar uma fórmula aninhando três funções, no caso a função num.charact, né? Que serve para contar a quantidade de caracteres em uma célula, no valor, no conteúdo que tiver dentro de uma determinada célula, junto com a função PROC-V e a função C, a função condicional C. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático, um exemplo real, até de uma consultoria desenvolvida por nós, de um cadastro de uma carteira para uma representação comercial de uma empresa de telefonia, uma empresa grande aí de telefonia. Então nós criamos esse formulário em Excel, esse formulário são células no Excel. Se eu vier aqui, por exemplo, na aba exibir, da faixa de opções do Excel, clicar aqui em títulos, em mostrar títulos, marcar aqui títulos, vocês vão ver que ficam exibidos aqui em cima as colunas e do lado as linhas, E aqui eu tenho as células do Excel. Então, cada campinho desse daqui é uma célula, são células mescladas ou uma única célula, ok? Com efeitos em 3D na formatação aqui das bordas e etc. Então, o que acontece? Voltando aqui, na célula G14, vou até marcar novamente aqui, na célula G14, do lado do campo CNPJ, eu tenho uma fórmula, ok? Que valida a informação, o valor que eu colocar de CNPJ aqui nesse formulário, nesse campo aqui, beleza? Ele valida se ele verifica, no caso, se esse CNPJ digitado, ele já está na base ou não, ok? É isso que eu vou ensinar vocês a fazerem aí, beleza? Então, indo aqui na nossa base, nós temos aqui uma relação de registros, já cadastrados aqui na base. E aqui vocês podem observar o seguinte, que existem CNPJs com 14 caracteres, beleza? E existem CNPJs com 0 na frente. Por exemplo, esse daqui, ele começa com 0, então ele tem 13 caracteres. Esse aqui também, 08. 150, 224, 001, 91, 05, 920, blá, blá, blá. Ou seja, ele começa com 0. Se ele começa com 0, o valor original aqui da célula, ele não tem o 0 à esquerda. Por quê? Porque isso aqui está formatado como número, ok? Então, ele descarta o 0 à esquerda, beleza? Então, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho CNPJs com 14 caracteres e tem CNPJs com 13 caracteres, beleza? E aí, eu preciso aqui, no gabarito, eu precisei, no caso aqui no gabarito, no formulário gabarito, melhor dizendo,
criar um validador, né, escondido aqui na célula C14, para me informar se esse CNPJ já tinha sido cadastrado anteriormente na base ou não, ok? Então, se eu vier aqui, ó, pegar qualquer CNPJ desse daqui, ó, pegar esse cara aqui, copiei, vou vir aqui, ó, dei 2 cliques aqui no campo CNPJ, Ctrl V, opa, CNPJ já cadastrado. E é um CNPJ que tem um 1 na frente, ele tem 14 caracteres, beleza? Que um CNPJ normal tem 14 caracteres, ok? E aí se eu pegar um outro lá, ó, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó, que começa com 0, né, tem somente 13 caracteres, fizer a mesma coisa, copiei lá na base, vou vir aqui no campo CNPJ, vou colar CNPJ já cadastrado, beleza? Então é isso aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem aí, ok? E aí, por exemplo, se eu digitar o CNPJ 27 347 571 0001 53, que é o CNPJ da Pense Excel, da empresa, ele já não mostra essa mensagem aqui do lado, porque esse CNPJ não existe na nossa base, não está cadastrado ainda na nossa base, ok? E outra coisa bacana também é o seguinte, se eu pegar esse CNPJ, qualquer CNPJ aqui já cadastrado, e colocar no campo CNPJ, der um Enter, clicar aqui em inserir, ó, o que vai acontecer? Ele não vai deixar eu cadastrar esse CNPJ. Ele não vai deixar eu cadastrar esse CNPJ, porque ele já tinha sido cadastrado anteriormente, ok? Então aqui, ó, no formulário exercício, nós vamos, né, como diz já o nome, exercitar aqui, criando essa fórmula para validar se o CNPJ já foi cadastrado ou não na base, beleza? Então, ó, só para reforçar aí, eu já estou vendo aí que tem algumas pessoas assistindo a nossa live, participando aqui. Eu peço para que, conforme vocês forem entrando, vocês podem ir colocando o nome de vocês para a gente começar a interagir. E vocês podem ficar à vontade aí para tirar as dúvidas que tiverem, beleza? Vai ficar mais bacana aqui a nossa live. Ok, galera? Então aqui é o seguinte, ó, vou pegar um CNPJ qualquer aqui, já cadastrado, com 14 caracteres mesmo. Vou colocar aqui, ó, o formulário exercício, onde nós vamos criar aqui a fórmula do lado aqui, escondida na célula G14. Vou voltar aqui, ó, na aba exibir da faixa de opções do Excel, clicar em títulos, mostrar títulos, beleza? E aqui na célula G14, escondidinho aqui do lado, bem do lado do campo CNPJ, nós vamos criar aí essa fórmula para validar se o CNPJ já foi cadastrado ou não, ok? Então aqui vai ser o seguinte, ó, eu tenho que colocar aqui, ó, tem que utilizar aqui a função C, no caso, para validar a quantidade de caracteres desse CNPJ aqui, beleza? Na realidade é o seguinte, inicialmente, qualquer CNPJ ele tem 14 caracteres, né? Desconsiderando aí os CNPJs que tem um 0 à esquerda, beleza? Mesmo com o CNPJ com 0 à esquerda, o 0 também não deixa de ser um caractere, mas no Excel nós temos que fazer esse tratamento aí, já que na base eu tenho a coluna F aqui, a coluna dos CNPJs, formatadas como número. Então ele abstrai, ele desconsidera o 0 à esquerda, ok? Então, ó, vamos começar pelo simples para a gente ir avançando aos poucos na complexidade aqui da fórmula, beleza? Essa fórmula vai ficar um pouquinho grande no final, mas a gente vai começar na forma simples. Então aqui é o seguinte, o que a gente tem que fazer aqui inicialmente? A gente tem que cruzar esse valor aqui desse campo na base, para ver se a gente encontra esse valor aqui na base, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um PROC-V simples, beleza? Então a gente vai iniciar com PROC-V simples, igual PROC-V, abre parênteses,
certo? Igual PROC-V, abre parênteses. E aí nós vamos selecionar a célula D14, ok? Onde contém aqui o campo CNPJ aqui digitado, ponto e vírgula. Vamos lá na base e vamos procurar esse CNPJ. Vamos procurar aonde? Na coluna F, ok? A coluna que contém os CNPJs cadastrados. Ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. Por que ponto e vírgula 1? Porque eu estou buscando na mesma coluna, ok? Eu quero que ele retorne ali o resultado da mesma coluna. Ponto e vírgula 0 porque é uma correspondência exata, ok? Eu quero que ele procure exatamente o valor que tiver lá no campo CNPJ do formulário. Fecha parênteses, pronto, ele encontrou esse CNPJ lá, beleza? Está aqui o número, né? Está com um formatinho diferente aqui. Se eu vier aqui, ó, botão direito do mouse, formatar células, ou o atalho Ctrl 1, ok? Formatar com o número aqui, eu vou ver aqui, ó, que ele encontrou esse valor lá na base, beleza? Então, inicialmente, nós fizemos o primeiro passo aí da nossa fórmula, ok? Só que aí é o seguinte, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se eu quero, na realidade eu não quero que ele retorne o valor do CNPJ, eu quero que ele retorne uma mensagem, por exemplo, CNPJ já cadastrado, ok? E aí como é que eu faço para retornar uma mensagem ao invés do valor, né? Utilizando aqui o PROC-V? Eu vou alinhar a função C com a função PROC-V. Então o que eu vou fazer aqui? Antes do PROC-V aqui, ó, logo depois do igual, eu vou digitar igual, no caso aqui C, SE, né? Abre parêntese, PROC-V, né? O resultado aqui for igual, ou seja, o resultado, se ele encontrar lá esse valor aqui, obviamente ele vai encontrar o mesmo valor, a mesma informação do CNPJ. Foi igual a esse campo aqui, ou seja, foi igual ao CNPJ digitado no campo aqui do lado, beleza? Então, primeiro ponto e vírgula, significa então, ok? Abre aspas duplas, vou colocar aqui o texto que eu quiser, a mensagem que eu quiser que seja exibida lá. Vou digitar assim, ó, CNPJ já cadastrado, 3 pontos de exclamação, fechei aspas duplas, ok? CNPJ já cadastrado, beleza? Então, ó, se esse PROC-V, né, voltando aqui na leitura da fórmula, né, para vocês entenderem aqui de fato, se o resultado aqui do PROC-V foi igual ao valor que está aqui do lado, na célula D14, então ele vai retornar CNPJ já cadastrado, ok? Poderia ser qualquer outra mensagem, tá? Podendo digitar aqui entre aspas duplas a mensagem que vocês quiserem aí, beleza? Mas aí, por exemplo, digamos que o CNPJ não seja esse, o CNPJ seja final 45. Ele vai dar ND. Né? Por que ele vai dar ND? Porque esse CNPJ ele não está na base, ele não encontrou esse CNPJ no PROC-V. Ou seja, o resultado do PROC-V aqui, ó, dentro dessa fórmula, é ND. Certo? Por quê? Porque ele não encontrou. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que nós temos que fazer? Mesmo se nós viermos aqui, ó, colocarmos uma outra condição, outro resultado aqui de condição, depois do texto, ó, CNPJ já cadastrado, ponto e vírgula, 2 aspas duplas, que significa vazio, por exemplo, ele continua retornando ND. Beleza? Então não adianta nesse caso aqui, que eu estou trabalhando com PROC-V. Então o que eu tenho que fazer aqui? O que eu teria que fazer aqui, que eu vou fazer lá na frente, no final, colocar um CERRO aqui na frente. Ó. CERRO, abre parêntese, se der erro nisso aqui tudo, final depois do parêntese fechado, vou colocar ponto e vírgula, vazio, 2 aspas duplas juntas. Fecha parêntese, pronto. Então, ó, quando o CNPJ
tiver lá na base, final 42, CNPJ já cadastrado. Quando o CNPJ não tiver lá na base, vazio, beleza? Então o primeiro passo aqui já foi feito, certo? Então aqui, ó, olha que interessante, eu estou alinhando três funções, função C erro, com a função C, com a função PROC-V. Inicialmente eu comecei lá com a PROC-V, depois eu precisei da função C para ajudar a função PROC-V, e agora eu precisei da função C erro para ajudar a função C e PROC-V, entendeu? Então é aí que entra o alinhamento de funções, né? Nível avançado aí de Excel, beleza? Então, ó, só para dar uma pausa aqui, ó, peço para que conforme vocês forem entrando aí, vocês podem ir colocando o nome de vocês, beleza? E a cidade de onde vocês estão falando, ou somente a cidade de onde vocês estão falando aí para a gente começar a interagir. E peço também para que as pessoas que estiverem passando aí em nosso canal, em nossa live, que se inscrevam em nosso canal para fortalecer o nosso canal, já que temos aqui a live aberta ao público toda terça-feira às 21 horas no canal da Pense Excel, beleza? Então, ó, voltando aqui, então continuando aqui no caso, na criação dessa fórmula, nós temos o seguinte, além do CNPJ poder ter 14 caracteres, né, que é o normal, ele poderia, por exemplo, ter 13 caracteres, beleza? E ele tendo 13 caracteres, como é que seria aqui? Ó? Se ele tivesse um 0 na frente, por exemplo, se esse cara aqui, ó, fosse 0, ele descartou o valor original aqui, ó. Se eu vier aqui na barra de fórmulas, eu consigo visualizar o valor original dentro dessa célula, né? Contido aqui nessa célula, e eu posso observar que não tem um 0 à esquerda, beleza? Porque 0 à esquerda é nulo. Então o Excel automaticamente já descarta esse 0. Só que na formatação aqui, ó, que eu criei, botão direito do mouse aqui, formatar células, nessa célula aqui, né, D14, ela está mesclada com a E e com a F, mas é a D, né, originalmente. Ele está personalizado, eu personalizei aqui com formato de CNPJ, beleza? Então aqui, ó, 2 zeros, ponto, 3 zeros, ponto, 3 zeros, barra 0000, traço 00. Então ele vai ficar sempre nesse formatinho aqui, o valor que eu colocar. Então mesmo colocando 13 caracteres, ele vai acrescentar aqui no formato um 0 à esquerda que não existe no valor original, beleza? E aí, nesse caso, o valor contido aqui no CNPJ tem 13 caracteres e não 14. Então, como é que aconteceria aqui? Como é que funcionaria, né? Aqui eu tenho, por exemplo, esse cara aqui, ó. Certo? Esse cara aqui, ele não tem o 0, ou melhor, ele tem 13 caracteres, ele tem um 0 à esquerda, beleza? E aí, se eu colar ele aqui, ele vai também dar CNPJ já cadastrado, mesmo tendo 13 caracteres. Porque, nesse caso aqui, aqui na minha base, na coluna F, eu também estou com todas as células já formatadas como número, anulando o 0 à esquerda. Ok? Então aqui eu também tenho 13 caracteres. Exatamente do jeito que está digitado aqui. Mas digamos que aqui na base, o cara tenha chegado aqui e digitado 0, e aqui, ó, ele formatou como texto, por exemplo. Beleza? Formatou como texto e colocou um 0 aqui, ó. Ou seja, o cara já, entre aspas, cagou, né? Falando no português, claro, o formato do relatório, da base, né? E aí, como é que aqui eu vou encontrar esse CNPJ aqui? Não tem como eu encontrar, certo? Então, se eu cadastrar esse CNPJ aqui, né, esse CNPJ na prática vai ser cadastrado 2 vezes, beleza? Porque eu não vou conseguir identificar nessa fórmula aqui
com essa fórmula aqui, que esse CNPJ já foi cadastrado lá na base. Como é que eu tenho que, o que eu tenho que fazer aqui na nossa fórmula, né, que nós estamos desenvolvendo aqui, para identificar esse cara lá na base, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: C, né? Aí que entra o num.character, ok? Então, C erro igual C erro. Então, depois do C erro, deixa eu tirar o C erro para não confundir a cabeça de vocês. No final, eu coloco C erro, ok? Tirar o C erro, ponto e vírgula, aspas, aspas aqui. Para não confundir aqui, no final eu coloco. Pode ficar tranquilo. Ok? Tiago Miranda, falando de Anchieta aqui no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Tiago. Mais uma live, toda semana aí conosco. Então, galera, ó, é o seguinte. Aqui, ó, eu vou colocar um outro C, igual C, abre parêntese. Eu vou digitar aqui, ó, num, um acento para aparecer aqui embaixo, o auxiliar, ponto character, ok? Character com T mudo, abre parêntese. Então, ó, C, o número de caracteres, né, o num.character. Essa função ela serve para contar o número de caracteres de uma determinada célula. Então vamos apontar a célula aqui, ó, depois que abrimos o parênteses do num.character, célula D14, né? Fecha parênteses aqui. Foi igual a 13, beleza? Ou melhor, vamos botar igual a 14, que é o que já está preparado aqui, né? Que é o que já está configurado aqui. Então, C, ó, vamos voltar a ler aqui para vocês entenderem aqui no fio do bigode, beleza? No detalhe do detalhe aqui para vocês. Eu gosto de ser bastante didático para ter certeza de que a maioria das pessoas que participarem aqui dessa live, que estão assistindo aí essa live em todo o Brasil, consigam entender de fato aqui o que está sendo explicado. Então vamos lá. Ó. C, o número de caracteres, num.character, abre parêntese, D14, da célula D14, fecha parêntese, foi igual a 14, certo? Então, primeiro ponto e vírgula, então, ele vai entrar nessa outra condição aqui, beleza? C, o PROC-V, C, abre parêntese, o PROC-V, o resultado desse PROC-V aqui foi igual ao valor que está aqui, ou seja, se ele encontrar esse valor lá, CNPJ já cadastrado, beleza? Dei um Enter, ele deu falso. Por que ele deu falso? Porque aqui eu tenho 13 caracteres, não 14 caracteres. Ok? Então vamos continuar aqui. O CNPJ está cadastrado. Tirar esse último parêntese aqui. Beleza? Boa noite, Jefferson, da Jeff Excel. Seja bem-vindo. Falando, se não me falha a memória, de Salvador, na Bahia. Sempre conosco aí toda semana. Meu colega de trabalho aí também, professor de Excel. Peço para que conforme vocês forem entrando aí, pessoal, forem passando aí pela live, vocês podem ir colocando aí o nome de vocês, comentando aí com o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando, para a gente começar a interagir aqui na live, beleza? Vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas. E peço também para que vocês se inscrevam no nosso canal, que é muito importante para nós, para fortalecer o nosso canal. Já que trazemos aí todas as semanas, todas as terças-feiras, novas dicas de Excel aplicadas a negócios, né, para a área corporativa, com educação corporativa, aberto aí para qualquer pessoa, né, ao público, beleza? Então aqui, ó, nós vamos colocar a segunda condição. C. Nós vamos contar, ó, se esse CNPJ ele tem 13 caracteres. Se não tiver 14, ele vai ter 13. Ok? Então, ó, C. Num.character. D14 novamente. Ó, selecionei a célula D14. Fechei parêntese. Foi igual a 13. Certo? Então, tudo de novo. C, PROC-V, abre parêntese,
valor, só que aqui é o seguinte, ó, se eu colocar para ele procurar aqui, ó, no PROC-V, né, procura vertical, procurar aqui o valor que está aqui lá na base, ele não vai encontrar. Então o que eu tenho que fazer? Porque lá na base eu tenho um 0 à esquerda, naquele exemplo lá que eu mostrei para vocês. Então o que eu tenho que fazer aqui? Colocar um 0 à esquerda. Como é que eu faço isso? Abre aspas duplas, 0, fecha aspas duplas, e comercial, que eu estou concatenando esse 0 com o valor aqui digitado no CNPJ, beleza? Ponto e vírgula, vou lá na base, vou selecionar toda a coluna F, ponto e vírgula 1, porque eu estou procurando, eu quero que ele retorne o valor, né? Eu quero encontrar o valor que está na mesma coluna, ou seja, ele continua na mesma coluna, ele não anda colunas para o lado, por isso que é 1, beleza? Ponto e vírgula 0, porque eu estou buscando uma correspondência exata, beleza? Eu quero exatamente o valor do CNPJ cadastrado lá no formulário, ok? Digitado lá no formulário, melhor dizendo. Foi igual, ó. Então, ó, se esse PROC-V aqui, no caso, foi igual a... Voltar lá no formulário exercício. Foi igual a esse valor aqui, só que eu não posso colocar esse valor direto, porque lá na minha base eu também tenho o 0 à esquerda, né? Aquele exemplo lá. Então aqui também eu vou ter que colocar, abre aspas duplas, 0, fecha aspas duplas, e comercial, D14. Beleza? Então, abre aspas duplas, CNPJ, aí vem a mensagem de validação, beleza? Já cadastrado, fecha aspas duplas, fecha parêntese, beleza? Então, ó, voltando aqui, ó, se o número de caracteres for igual a 13, então, se o PROC-V, né, 0 com o D14, no caso aqui o CNPJ digitado, 0 com o CNPJ digitado, já que ele tem 13 caracteres, e na real, lá na base, ele tem um 0 à esquerda, com 14 caracteres, foi igual a 0 e D14, porque lá na base eu tenho 0 digitado na frente, no caso, então o CNPJ já cadastrado, beleza? Se não encontrar nenhuma dessas duas condições, vazio. CNPJ já cadastrado. Olha que interessante. Então, ó, se eu vier aqui na base, ó, aqui na hora de digitar, eu digitei. Eu posso até ter digitado aqui com 0, sem problema nenhum. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120. 6228, 60, 120. Vamos digitar aqui, ó. 0, 6228, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120. Quando eu digitei o 0 na frente, ó, o Excel ele tirou o 0 porque aqui está formatado como número, beleza? Não está formatado como texto. Então ele está considerando que tem 13 caracteres. Se eu contar aqui, ó, vamos contar junto, ó. A partir do 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, beleza? Então se eu tiver dúvida, ó, vem na célula do lado aqui, ó, um macetinho igual num ponto caractere, abre parêntese, célula D14, 13, beleza? Então aqui tem 13 caracteres. Nesse caso aqui, ele entrou aonde? Ele caiu aonde? Ele caiu nessa segunda condição aqui. Ok? Então ele encontrou o CNPJ cadastrado lá porque eu coloquei um 0 na frente aqui, para me ajudar. E concatenei esse 0 com o D14. Então ele está fazendo uma busca, uma procura lá na minha base com o 0 na frente. O 0 com essa sequência de números aqui, de caracteres,
certo? Para formar o meu CNPJ com 0 na frente, já que lá na minha base está digitado com 0 na frente, beleza? Lá sim tem 14 caracteres, aqui tem 13, ok? Foi igual a 0 e o valor do CNPJ, então o CNPJ já cadastrado, beleza? Então, recapitulando, vamos lá, vamos ver tudo de novo. No final eu vou colocar o C erro aqui na frente e vou explicar novamente o porquê do C erro, beleza? Para quem não pegou aí. Então é o seguinte, ó, se a fórmula ficou grande, né, só para colocar mais uma observação aqui na explicação, uma fórmula, quando vocês quiserem criar uma fórmula e vocês sabem que essa fórmula é complexa ou que vai ficar muito grande, vocês não precisam ficar com medo, né? O segredo de uma fórmula grande no Excel é vocês criarem em partes. Então vocês vão criando aos poucos e aí vocês vão colocando as outras funções, né? Ou seja, vocês vão alinhando as outras funções para auxiliar aquelas primeiras funções ali que você vai colocando na fórmula, né? Você vai colocando por fora assim, né? Antes da sua função para te auxiliar ali. E aí no final você tem uma fórmula grande e aparentemente complexa. Na realidade não é nada demais. O Excel, eu canso de falar aqui nas lives e dos meus alunos também, que o Excel é criatividade e raciocínio lógico. Então se o cara tiver raciocínio lógico e criatividade, ele faz o que ele quiser no Excel, beleza? Então é o seguinte, ó. Se o número de caracteres da célula D14 for igual a 14, então, que é o número normal a quantidade normal de caracteres de um CNPJ, beleza? Então, primeiro ponto e vírgula aqui significa, para ficar mais fácil o entendimento, né? Vocês podem ler como então, beleza? Então, C, aí ele entra no outro C aqui. O PROC-V, o resultado desse PROC-V aqui, célula D14 buscando lá na base, na coluna F, né? Na mesma coluna, ok? Coloquei um aqui para ele ficar na mesma coluna. Correspondência exata, 0 aqui, correspondência exata, ou seja, ele procura exatamente esse valor lá na base, foi igual a D14, ou seja, se o resultado lá da base for exatamente igual ao que está aqui na célula D14 do formulário, então o CNPJ já cadastrado, entre aspas duplas, porque é um texto, beleza? Poderia ser qualquer coisa aqui, Vasco campeão 2019, qualquer outra coisa, beleza? Senão, esse segundo ponto e vírgula aqui significa um senão, ok? Aí ele vai para uma outra condição. Se o número de caracteres da célula D14 for igual a 13, ou seja, não é 14, certo? Aí ele vai para uma outra condição, ele pula, né, ele faz entre aspas aí, como a gente diz na linguagem de programação, né? Um jump, ok? Ele pula para a segunda condição. É como se fosse um if-else lá do VBA, por exemplo, beleza? Então, ó, o que ele faz? Ele busca a quantidade de caracteres, ele identifica se tem 13 caracteres. Se tiver 13 caracteres, ele vai fazer o PROC-V colocando aqui o 0 na frente, entre aspas duplas, porque eu estou concatenando esse 0 com o valor do D14, da célula D14, beleza? E vou fazer um PROC-V disso daqui, ó, do 0 com o valor que está no D14, lá na base, buscando lá na mesma coluna, correspondência exata, né? Então, ó, se esse resultado aqui for igual a 0 também, entre aspas duplas, com D14, então o CNPJ já cadastrado, senão vazio, beleza? Então é isso. Deixa eu tirar aqui esse 13 do lado, essa fórmula aqui de novo, ponto caráter. E aqui é o seguinte, ó, digamos que eu vou digitar novamente aqui um CNPJ qualquer aqui, que não está cadastrado na base. Opa! Não está certo. E aqui ele trouxe vazio. Por que ele trouxe vazio? Porque aqui no final eu coloquei vazio. Ou seja, se ele não encontrasse nenhuma dessas condições aqui,
para 14 caracteres ou para 13 caracteres, ou se desse algum erro nesse PROC, ou melhor, se ele não encontrasse os valores aqui do CNPJ digitado, nem para 14 caracteres, nem para 13 caracteres, ele... Não, aqui tem 15 caracteres, deixa eu tirar um aqui. Deu ND, era para dar ND mesmo. E aí é o seguinte, ó, o que acontece? Ele buscou aqui, ele entrou, no caso aqui, como tem 14 caracteres, ele entrou nessa primeira condição aqui, beleza? Ele fez isso daqui, ó, onde está selecionado aqui. Ele foi lá, contou, né, ele comparou se tinha realmente 14 caracteres. Tem 14 caracteres? Beleza, então eu vou lá e vou fazer o PROC-V. Fiz o PROC-V, comparei, procurei esse valor, né, desse CNPJ lá na base, achei, beleza, CNPJ já cadastrado. Não achei, né? Deu ND. Por que ele deu ND? Porque quando ele não encontra alguma coisa pelo PROC-V, ele traz o ND como uma mensagem de erro, ok? Então, como é que nós ocultamos esse ND? Né? Não adianta nós colocarmos aqui no final, ponto e vírgula, aspas duplas, porque ele não vai ocultar esse ND, essa informação de erro. Né? Porque no PROC-V é assim, se ele não encontra, ele retorna ND. E para você resolver esse problema, só tem uma forma. Você coloca um C erro na frente de tudo. C erro. Tudo junto, abre parêntese, e aqui no final, depois do último parêntese fechando, ponto e vírgula vazio. Duas aspas duplas juntas. Fecha parêntese, pronto. Beleza? Então, ó, recapitulando. Eu tenho CNPJ novo. Beleza, show de bola. Ele não vai trazer mensagem nenhuma. Ok. Eu tenho CNPJ com 14 caracteres já cadastrado lá na minha base. Opa, CNPJ já cadastrado. Eu tenho CNPJ com 13 caracteres, com 0 à esquerda, já cadastrado lá na base. Opa. Ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu tenho o CNPJ que o cara colocou na munheca lá o 0 à esquerda e meio que alterou lá o formato da minha base. Se eu colocar aqui, ó, CNPJ já cadastrado. Ele identificou que esse cara já foi cadastrado lá, beleza? E aí, galera, uma outra situação aqui, ó, para fechar, é o seguinte. Por exemplo, digamos que o cara tenha digitado de forma correta aqui, né, pelo formulário, beleza? Ele cadastrou direitinho lá pelo formulário, ou aqui ele não alterou o formato, né? Ele manteve o formato que estava aqui, e aí o Excel ele tirou o 0 à esquerda como está aqui no nosso formato aqui do formulário, certo? E aí é o seguinte, ó, vamos pegar esse cara aqui como exemplo, tem 13 caracteres, deixa eu jogar aqui no formulário de exercício, ficou vazio. Por que ele ficou vazio? Porque ele não está identificando, né, através dessa fórmula aqui, não tem nenhuma etapa aqui dessa fórmula que está identificando essa situação aqui, esse caso aqui especificamente. Por quê? Porque ele está procurando 13 caracteres lá na base que não tem o 0 à esquerda, beleza? Como é que a gente mata esse problema aqui? A gente vai ter que colocar uma outra condição aqui, certo? Qual a outra condição que a gente vai ter que colocar? Parecida com essa daqui, só que alterando algumas coisinhas. Então aqui, ó, vamos tirar esse ponto e vírgula vazio que não está servindo para nada. Vou colocar aqui, ó, fechei parêntese aqui, vou começar de novo, ó, C num ponto caractere, abre parêntese, D14, fecha parêntese, foi igual a 13, beleza? Então,
Então CPROC-V. E aí é o seguinte, até aqui está tudo igual ao que está aqui, certo? Só que agora eu vou colocar aqui, ó, que aqui, no caso, ele tem o valor exatamente igual ao que está lá na base. Então ele tem aqui 13 caracteres, né? Porém, eu vou ter que fazer uma fórmula parecida com essa para 14 caracteres, certo? Então, ó, daqui até aqui vai ser exatamente igual. A única coisa que vai mudar aqui é que ao invés de ter 14 caracteres, vai ter 13 caracteres, beleza? Eu posso até copiar essa parte aqui, ó, e colocar aqui, ó. Ok? Então, Ctrl V, Ctrl V aqui. Então, ó, seu número de caracteres, ponto e vírgula aqui, esqueci. Seu número de caracteres, né, da célula D14 foi igual a 13. Então, seu PROC-V D14 foi igual ao D14 lá, né, porque vai ser exatamente igual, beleza? Aqui sem o 0 com 13 caracteres e lá na base sem o 0 com 13 caracteres, então CNPJ já cadastrado, beleza? O que pode acontecer aqui, provavelmente vai acontecer, eu não testei essa parte aqui ainda, é que ele não vai chegar até aqui, porque ele vai parar aqui, certo? Ele vai entender que aqui eu estou repetindo a mesma condição, certo? Se ele tem 13 caracteres. Então aqui ele vai parar nessa segunda condição aqui, né? Verificando se tem 13 caracteres. Vou fechar os parênteses aqui. Vendo só, ele não encontrou esse CNPJ lá na base, mesmo tendo aqui o CNPJ com a mesma quantidade de caracteres, beleza? Porque ele não chega até essa última condição, ok? Então, como é que nós podemos resolver esse problema aqui, né? Podemos fazer da seguinte forma: podemos colocar aqui um CE, por exemplo. Então, ó, C, abre parêntese E, número de caracteres foi igual a 13, né? Número de caracteres da célula D14 foi igual a 13. E, né? Ponto e vírgula aqui representa o E. Deixa eu ver aqui o que é diferente de lá. Aí, essa parte aqui de fato eu não testei, beleza? Pessoal, olha só, vou fazer o seguinte: nessa live aqui eu vou encerrar aqui, tá? Essa última parte aqui eu vou tirar, beleza? Vou retornar o que estava antes. Certo? Vou tirar um parênteses daqui. E aí, ó, o que vai acontecer? Por que eu tirei aqui no final, né? Porque aqui eu já tenho essa condição de 13 caracteres. Ok? Esse formulário ele foi criado para ele inserir aqui na base, para a pessoa inserir aqui na base somente pelo formulário, né? Cadastrar somente pelo formulário. Mas o cara pode vir aqui e digitar na munheca, ok? Digitar manualmente. E na hora que o cara digitar manualmente, ele pode muito bem, sem querer ou por querer, vir aqui mudar o formato da célula, colocar texto e colocar um 0 na frente, ok? Achando que não vai aparecer aqui se ele digitasse com 0 na frente ou com 13 caracteres, beleza? E aí o cara estragaria todo funcionamento da solução, beleza? Da ferramenta. E aí eu teria que alterar essa fórmula aqui, ok? Então aqui ele cairia também
nessa execução aqui, nessa parte, nessa verificação. Só que para 13 caracteres, não para 14 caracteres. Beleza? E aqui eu vou ter que alterar, eu teria que alterar aqui, colocar uma outra condição junto com essa de 14 caracteres, para ele identificar se lá na base esse valor foi alterado ou não. Ok? E aí eu vou fazer isso com calma, vou desenvolver isso com calma para uma próxima live. Uma live posterior a essa, uma próxima terça-feira. Beleza, galera? Então eu agradeço aí a participação de todos. Esse arquivo, junto com esse vídeo, vão estar disponíveis no canal. No caso, o vídeo vai estar disponível aqui no canal da Pense Excel no YouTube. E o arquivo vai estar disponível para vocês baixarem aí na plataforma penseexcel.com. Basta vocês acessarem lá, experimentarem grátis por 7 dias. Né? Dentro de 7 dias vocês não pagam nada, vocês não pagam assinatura. E depois de 7 dias vocês passam a ser assinantes da plataforma, podendo aí fazer cursos de Excel, pagando apenas de R$ 29,90 a R$ 39,90 por mês, né? Com certificado de conclusão de curso, assistir todas as séries aí de Excel para vendas, Excel para estoque, gestão de estoque, Excel para logística, Excel para área financeira, Excel para estatística, para RH, séries sobre Python, Python básico, Power BI, linguagem R, estatística, etc. Ok, galera? Grande abraço e até a próxima terça-feira, às 21 horas, aqui no canal do YouTube da Pense Excel. Obrigado aí pelo prestígio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.